Você já leu um texto bíblico e saiu com a sensação de que não tinha entendido nada? A Bíblia não é um livro difícil de se entender. Deus não deixaria para nós a orientação dele escrita de uma forma que nós não pudéssemos compreender. Talvez o que falta seja só atenção em alguns detalhes e técnicas que podem te ajudar a interpretar melhor os textos. A gente vai conversar sobre tudo isso hoje, mas primeiro vou pedir você para curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. O conteúdo que a gente vai passar para vocês hoje é inspirado no journal devocional aqui do Sal e Luz. Esse journal é um diário que vai te ajudar a organizar a sua vida devocional e obter constância ali na rotina diária do devocional. Ele contém vários artigos de ensino, por exemplo, disciplinas espirituais, o que é devocional e como aplicar em sua vida, como ser constantes, e um desses artigos fala justamente sobre leitura bíblica e interpretação. E é ele que a gente vai usar como base hoje aqui no nosso conteúdo. Nós temos dois modelos do nosso journal devocional. Esse daqui é o modelo intimidade e esse daqui é o modelo raízes. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo nos comentários o link do journal. Eu vou explicar para vocês basicamente 3 pontos, 3 coisas, 3 atitudes que a gente pode ter e que vai facilitar o nosso entendimento. A primeira delas é a linguagem da Bíblia que você vai usar. É muito importante que você tenha uma linguagem mais contemporânea. Por quê? A Bíblia, ela tem diversas traduções. Algumas traduções mais antigas, elas pegam as expressões ali do povo judeu, né? Pegam as expressões idiomáticas dentro ali do idioma em que foi escrito e traduzem ao pé da letra para o português. Então, muitas vezes para nós não vai fazer sentido. Além disso, a linguagem, o próprio português ali, por ser uma versão que não seja tão contemporânea, pode conter palavras mais difíceis que não fazem parte do nosso vocabulário. Então, você ter uma Bíblia mais contemporânea, seja para sua leitura ou para você consultar, vai te ajudar muito no entendimento. Eu vou sugerir para vocês 3 linguagens, a NVI, a NVT e a NTLH. Sendo que a NTLH é a de mais fácil compreensão. É uma tradução como se fosse ali para um adolescente, sabe? Então o português ali, a forma como as coisas estão escritas, realmente simplificam o nosso entendimento. Outra coisa que você pode fazer é você dividir a sua leitura. Num primeiro momento, você lê o texto completo e você vai marcando tudo aquilo que você não entendeu. Se você não entendeu uma palavra, você marca. Se você não entendeu uma expressão, você marca. Se você não entendeu um comportamento, uma atitude, você marca. Porque a Bíblia, ela nos narra acontecimentos de uma época muito diferente da nossa. Então o povo tinha ali hábitos e costumes que são diferentes dos nossos. Muitas vezes a gente lê alguma coisa, a gente não consegue entender, né? A gente não consegue perceber o que aquilo significa e isso dificulta o nosso entendimento. Então você marca tudo aquilo que você não entendeu no texto. E aí você vai buscar entendimento a respeito dessas coisas. Então se você marcou uma palavra ou ali uma frase, uma expressão, você pode, por exemplo, comparar esse texto que você está lendo com o texto de outra versão. Então, de repente, você tem uma Bíblia mais tradicional que você está fazendo a leitura e você não entendeu algo, você tem um aplicativo de uma Bíblia numa linguagem de mais fácil acesso, onde você possa consultar e comparar as duas versões, vai te ajudar. Talvez na versão mais simples já vai te trazer um entendimento. Se tem alguma palavra ali que você desconhece, também pode procurar o significado daquela palavra. E aí você pode ir anotando ali, fazendo pequenas notas na sua Bíblia de tudo aquilo que você não sabia e que agora tu tá aprendendo. Os hábitos e costumes, se for uma coisa que soa estranho para você, você vai ter que fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada. Mas hoje a gente tem acesso a muita informação. Facilmente, se você procurar no Google ou se você utilizar ali uma inteligência artificial, você vai conseguir uma explicação. Vou dar um exemplo para vocês. No livro de Ruth, conta que Noemi, a sogra de Ruth, mandou, que ela se deitasse aos pés de Boaz. Para nós, isso não faz muito sentido e pode até parecer uma questão de sedução, dela querer de alguma forma ali seduzir Boaz. Mas na verdade, dentro daquele costume, se deitar ali aos pés do homem era como se a mulher estivesse se colocando embaixo da proteção daquele homem. Tanto que Boaz, ele é extremamente respeitoso com Ruth quando ele acorda. Ele entendeu que Ruth estava pedindo proteção para ele. Esse foi o gesto dela. Então, se você procura, entende esse gesto, o texto já vai trazer um significado diferente para você. E aí, depois que você conseguiu compreender tudo aquilo que você tinha dúvida, releia o texto, você vai ver que já deu um entendimento muito melhor. E a terceira coisa que você pode fazer é fazer algumas perguntas ao texto. Isso também é uma técnica de interpretação. E a gente pode aplicar aqui a interpretação bíblica. Aqui no nosso Journal Devocional, nós trazemos algumas fichas devocionais que têm perguntas que nos ajudam a interpretar o texto bíblico, trazendo o texto bíblico para a nossa atualidade, trazendo uma aplicação para a nossa vida, sem tirar esse texto do contexto. Eu sugiro que, dentro da sua leitura ali do dia, você selecione algo que mais tenha te chamado a atenção.
Sabe quando você está lendo a Bíblia e algo te salta aos olhos? Então, pode ser que seja o Espírito Santo ali te chamando para parar e meditar sobre aquilo ali. Então, quando algo te chama a atenção, escolha um trechinho dentro do texto que você leu para você se aprofundar nele. E aí você vai responder uma primeira pergunta, que é: o que esse texto está dizendo? Quando você responde o que esse texto está dizendo, você não busca fazer nenhuma interpretação. Você vai simplesmente analisar o texto e reescrever o que você entendeu. O que eu entendi desse texto aqui, tá? Depois que você faz isso, você vai fazer outra pergunta. Essa pergunta é: como isso se aplica atualmente? Você vai fazer uma análise geral disso que o texto está dizendo daquela época. Como que eu trago isso para minha atualidade? Nesse momento, a gente vai, na verdade, extrair um princípio da palavra, certo? Então, você vai tentar trazer aquilo ali para a época que nós estamos vivendo de forma mais geral. Depois disso, aí vai ser mais específico. Você vai perguntar: como isso se aplica na minha vida? E aí, nesse momento, tenta trazer ações para sua vida, coisas que você vai abandonar, hábitos que você vai adquirir, pessoas que você precisa perdoar, certo? Quanto mais específico você for nesse momento, mais aplicação você trazer para sua vida, mais isso vai te transformar. E por último, você vai pensar em como comunicar esse texto. É como você vai explicar esse texto, ou quando você estiver ali numa rodinha de amigos e surgir aquele assunto, como você pode falar disso para alguém? Respondendo essas perguntas, você vai fazer uma interpretação correta das escrituras. De repente, você tem achado muito difícil, mas a gente vai fazer um exemplo agora e você vai ver que não é. Eu separei aqui Mateus 11:28, é um versículo bem conhecido. Vamos imaginar que eu estivesse lendo ali o capítulo 11 de Mateus e isso aqui chamou a minha atenção. Eu vou ler na linguagem NTLH, tá bom? E o texto diz assim, ó: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas cargas pesadas, e eu lhes darei descanso. Vou ler agora na NVT para vocês perceberem a diferença. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Agora eu vou ler na Almeida, revista e corrigida, para vocês perceberem a diferença para uma linguagem mais tradicional. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É um versículo mais tradicional. Repara aqui, na NTLH, eles dizem: venham a mim. Na Almeida, eles dizem: vinde a mim. É um português que a gente não usa muito no nosso dia a dia, certo? Por isso que uma linguagem contemporânea tende a facilitar o nosso entendimento. Mas, respondendo a nossa primeira pergunta aqui, ó: o que esse texto está dizendo de fato? De forma bem simples, sem fazer nenhuma interpretação. Jesus manda ir até ele quando estivermos cansados e sobrecarregados, e então teremos descanso. Isso é o que o texto está dizendo. Como que isso se aplica no nosso dia atualmente? Que existe algo que podemos fazer para nos dar alívio. O quê? Ir até Jesus. É isso que o texto está dizendo. Como que eu vou aplicar isso na minha vida? E daí eu escrevi aqui, ó: eu vou entregar em oração tudo que estiver pesado para mim. Farei isso quantas vezes for necessário. Porque às vezes a gente está carregando coisas que são muito pesadas. Por exemplo, frustração, uma rotina cansativa, a omissão de alguém, o fracasso em alguma área da nossa vida, e aquilo tá pesado para nós. Então, todas as vezes que eu sentir que isso tá pesado para mim, eu vou orar e vou entregar isso a Deus. E eu coloquei aqui, ó, quantas vezes for necessário, porque pode ser que em outro momento isso volte a pesar, e aí eu vou fazer isso de novo. Então, é assim que eu vou aplicar isso na minha vida. É uma ação, eu vou orar sobre isso. E como que eu vou falar sobre isso para alguém? Como que eu posso comunicar esse texto? Eu escrevi assim: buscar a Cristo traz o descanso que nós precisamos. Então pronto, fiz uma interpretação do texto bíblico e consegui trazer uma aplicação para minha vida. Tenho certeza que se você seguir esses 3 passos que eu indiquei para vocês hoje, terem uma linguagem de fácil acesso, buscar entender aquilo que você não compreendeu do texto e responder essas perguntas interpretativas, você vai ter uma compreensão muito mais profunda e simples dos textos bíblicos, tá certo? Espero que esse conteúdo edifique a sua vida e até a próxima.